Vander de Andrade, especialista em direito condominial. Hoje é o nosso entrevistado do Cultura e Saber para falar mais sobre esse assunto que interessa muita gente. Seja bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma honra estar aqui com você dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. Que agradeço. Bom, como surgiu a ideia de escrever sobre esse tema em específico? E são várias obras já, né? Sim, na verdade, como eu sou um acadêmico, eu sou um pesquisador, comecei a trabalhar na área da advocacia de condomínios e eu percebi que faltava muito material, muita investigação científica, pesquisa, e fui a campo. Comecei a produzir inicialmente artigos científicos. Na sequência, nós começamos a realizar cursos na área da sindicatura, dos advogados, da engenharia, dos arquitetos, mais concentradamente na gestão de condomínios, e não demorou para que os novos filhotes surgissem, nossos livros, nossas obras, e hoje nós estamos encaminhando para 5 trabalhos, 5 livros, todos eles voltados para direito e gestão de condomínios. Mudou muita coisa nos últimos anos? Sim, e as mudanças são permanentes e frequentes. Veja, por exemplo, o nosso último livro, Animais em Condomínios. Pelo atual Código Civil brasileiro, os animais são considerados coisas, objetos. No entanto, tratados internacionais que cuidam da relação dos direitos dos próprios animais já não mais os consideram como tal. O novo Código Civil que vem aí já assinala que os animais têm que ser considerados membros da família, a chamada família multiespécie, e, portanto, como tal, devem ser tratados. Isso no condomínio, levando em conta que o Brasil tem uma das maiores populações de animais domésticos do mundo, vamos chegar a 100 milhões de animais domésticos. Veja, comparativamente a população, é quase a metade da população brasileira. Tem um grande impacto, porque nós temos algumas cidades brasileiras, como Goiânia, onde mais da metade da população já vive em condomínios. Nós temos cidades ultra verticalizadas, como é o caso de Balneário Camboriú, Santos, São Caetano do Sul, que tem também essa verticalização, e os animais passam a integrar a comunidade condominial. Como tratá-los? Como coisas, como objetos? Não mais. Eles são titulares de direitos e, como tal, nós temos que reconhecê-los. Até uma mudança que nós tivemos em relação à denúncia de maus tratos. Como fica hoje dentro dos condomínios em relação aos animais? Como se trata de uma questão que envolve direito ambiental, de acordo com a Constituição Federal, todos podem legislar. O município pode legislar, o Estado pode legislar, a União pode legislar. A União, ela tem uma lei, digamos, geral, que é a Lei 9.605 de 98, também conhecida como Lei dos Crimes Ambientais. Nesta lei você encontra, por exemplo, o crime de maus tratos. No entanto, como o Estado e o município também podem legislar, não sobre crimes, que é uma competência exclusiva da União, mas sobre questões envolvendo direitos dos animais, relações com os animais, vários municípios, vários estados já possuem leis, por exemplo, obrigando síndicos a denunciarem a prática de maus tratos a animais. E maus tratos é algo que se pratica não só por agir, não só por fazer. Por vezes, nós temos situações de espancamento, de mutilação, de agressão, situações assim extraordinariamente censuráveis e, lamentavelmente, verificáveis. No entanto, há também a prática dos maus tratos por não fazer. Aquela pessoa que é o tutor, que é o responsável pelo animal, que deixa de alimentá-lo, que deixa de dar-lhes condições adequadas de permanência, mantendo-o em fome, em frio, com sede, está praticando maus tratos. E normalmente, às vezes, esse animal está latindo, está se manifestando, e há condôminos incomodados, não sabendo a real origem. Por isso que a gente orienta os síndicos a ficarem muito atentos, e o caso é de polícia. É um caso de saúde pública, eventualmente deve-se acionar até mesmo as autoridades sanitárias, mas também a polícia, porque nós estamos falando de crime, e é uma coisa muito séria.
Uhum. Os síndicos, eles são inclusive responsáveis por, fazer essa denúncia. Caso isso não aconteça, se ele não faz, o que que Vai de pode ter uma punição? vai depender muito da lei municipal, da lei estadual. A lei Aham, federal ainda não traz sanções, mas algumas leis municipais já trazem multas, multas aplicadas ao condomínio, que revertem para todos os condôminos, sim. que terão que arcar com aquela sanção, com aquela penalidade. E quando o síndico deixa de agir no seu mundo, no seu dever, isso faz com que o condomínio passe a ter direito de cobrar do síndico aquele prejuízo que ele, na sua omissão, na sua inércia, na sua negligência, acaba causando ao condomínio. Portanto, é muito importante que o síndico tenha essa proatividade, que ele também se valha dos colaboradores, dos funcionários, dos terceirizados, que estão ali muitas vezes atentos ao que está acontecendo, para que tenha ali um canal de comunicação muito eficiente Uhum. e que isso realmente chegue às autoridades, dependendo do caso. O livro do senhor trata desse assunto e dá também indicações para o síndico como agir? Porque às vezes um condomínio, as pessoas começam a reclamar ali que tem um cachorrinho chorando, por exemplo, e algumas pessoas levantam essa lebre de, maus tratos, mas às vezes é um cachorrinho que está em adaptação também, por isso que ele está chorando. E como também lidar com isso? Lida-se com uma possível situação de maus tratos, mas também com condôminos que estão cobrando ali uma atitude. Na verdade, eu acho que todos nós agora precisamos nos tornar alunos e aprender, Uhum, porque estamos falando de um novo conceito, de um novo olhar em relação aos animais. uhum, Na medida em que você reconhece a existência não só de uma família dita tradicional, mas uma família multiespécie, no qual animais domésticos passam a integrar esse novo ente familiar, isso faz com que, ali no condomínio, nós devemos encarar os animais, por exemplo, e analogamente, como crianças. Crianças também choram. sim. Crianças também, por vezes, vão sofrer, vão ter dores, vão ter insatisfações e vão manifestar isso através do choro, através do grito, eventualmente. Vamos lembrar que crianças, particularmente autistas, e não só crianças, também têm manifestações que vão gerar necessidade de uma tolerância, de uma compreensão para esse fenômeno. Então, acontecendo essas situações, eu vou ter que descer ao caso concreto, vou ter que estudá-lo, vou ter que compreendê-lo e examiná-lo, para saber se de fato é uma situação de maus tratos ou uma situação muito peculiar de até mesmo de enfermidade, pelo qual esse animal doméstico possa estar enfrentando. Mas vamos lembrar também, não é porque os animais têm direitos que todo e qualquer animal pode viver em condomínios. Vamos deixar bem claro que se o animal for denotadamente perigoso, denotadamente colocar em risco a coletividade, ele poderá, inclusive, talvez não ser autorizado ali permanecer. Vamos lembrar que número excessivo de animais nas unidades, nos apartamentos, se repercutir, inclusive, em problemas sanitários, em problemas de higiene social, isso pode também gerar responsabilidade do condômino. Então, é um novo aprendizado, é um novo olhar para essa realidade e todos entendermos que tem regras, que tem deveres. No meu livro, por exemplo, a título de ilustração, eu apresento uma proposta de regulamento interno das normas que devem estar no regulamento interno que dizem respeito a animais. Eu falo também de normas para regulamentar o chamado pet place, que é uma tendência dos condomínios. Os animais, eles têm direitos. Um deles é de socializar. Os animais também precisam se socializar. Uhum. Descer lá no pet place, brincar com os outros cãezinhos, os gatos com os gatos, né? Tudo isso faz sentido até mesmo para a saúde deste animal doméstico, desse pet. Então, veja você que todos nós precisamos, nesse momento, nos tornarmos, né, com a humildade de um discípulo para ter a condição do aprendizado. Porque se nós chegarmos lá com verdades construídas e com as verdades dogmáticas do século passado, nós vamos entender que animais podem ser tratados como coisas e eles não mais podem ser considerados como tais. Uhum. Outro desafio enfrentado nos condomínios é a questão ali das necessidades fisiológicas dos bichinhos, né? Sempre descem ali na área comum para
né, ter ali o seu momento, mas também causa muito, desconforto, principalmente quando o tutor não é responsável. A responsabilidade é do tutor, inclusive de deixar o ambiente limpo, não é? Sim, vamos lembrar que nós estamos falando de um ambiente coletivo, estamos falando de um condomínio, de áreas comuns, e ali todos têm o dever de cuidar na medida da sua proporção, na medida da Uhum. sua responsabilidade. Claro, quando eu desço com um animal, ele não tem o domínio, ele não tem o controle, ele não tem muitas vezes a condição de ter ali algo que possa impedi-lo, né, de praticar e realizar as suas necessidades imediatas e naturais. Uhum. No entanto, as regras do condomínio têm que ser bem claras. O tutor já deve descer preparado, assim como ele sai e caminha pelos parques da cidade, essa cidadania que nós devemos ter para com o município, para com a cidade, nós temos que ter a cidadania também para o convívio, aquilo que eu chamo de cidadania condominial, ou seja, descer preparado não só para acolher as fezes, os dejetos dos animais, mas inclusive em relação à urina. A urina, ela traz um desconforto, ela traz absolutamente ali uma condição de importunação, de incômodo dos demais moradores. Então, essa pessoa tem que estar preparada com o seu kit. O seu kit envolve talvez ali uma água, um detergente, para que ele possa naquela região ali fazer também uma limpeza emergencial e não achar que aquilo é coisa que o condomínio, porque já paga a limpeza, tem o dever de fazê-lo. Não. Esse é o dever do tutor. E o tutor que não agir adequadamente, que não praticar aquilo que é esperado dele, ele deve ser advertido no primeiro momento. Num segundo momento, ele deve ser multado, porque a multa, lamentavelmente, é uma penalidade, é uma sanção para aquele que não se conduz de forma a respeitar o ambiente e, como tal, deve ser punido. Uhum. Você falou sobre a questão da urina, tem uma reclamação também sempre constante no condomínio, em relação aos cachorros que fazem o xixi na roda dos carros. E por ser um material também ácido, acaba corroendo, às vezes, peças ali da roda. Essa responsabilidade é de quem? É do condomínio? É do morador? Priscila, sua pergunta é genial, porque ela mostra, por exemplo, fazendo uma analogia com crianças, que eu não posso deixar crianças sozinhas em determinadas áreas do condomínio. Elas não podem estar sozinhas na piscina, Hum. elas não podem estar sozinhas, nem entrar numa academia não é conveniente. Ora, se para um ser humano nós chegamos a essa conclusão, os animais não é diferente. Os animais domésticos não devem estar ali circulando sozinhos nas garagens, próximo aos veículos. Muito excepcionalmente, eles até podem estar nas proximidades de uma piscina, por exemplo, se ele for um animal de suporte afetivo ou se ele for um animal, por exemplo, um guia de uma pessoa cega. Ele não Uhum. vai poder entrar na piscina, ele não vai poder entrar na água, mas eu posso até admitir, excepcionalmente, que animais de suporte afetivo ou de suporte médico possam estar ali presentes. Mas, regra geral, não deve estar na garagem, não deve estar na academia, não deve estar na piscina, entre outros lugares. Então, o regulamento tem que ser bem claro, tem que ser pontual e definir quais são as áreas que é possível o animal frequentar, quais são as áreas que é vedado o acesso. Uhum. Esse livro, o que que o senhor traz de curiosidade também, né, a gente já falou de algumas delas, inclusive o senhor coloca dentro desse livro ali, as normativas, das sugestões, né, para que os condomínios utilizem aquele material. O que mais a gente pode encontrar até de curioso? Olha, eu sempre gosto de provocação, e a provocação nos encaminha, né, para novos projetos. E um dos projetos que eu tenho para o ano que vem, não para este ano, eu já tenho um Aham. novo livro para o próximo semestre, será Compliance Condominial, que é a gestão do condomínio sobre a ótica, né, da conformidade legal, dentre outras frentes. Eu pretendo escrever um livro sobre vulneráveis em condomínios, a tutela jurídica dos vulneráveis. Quem são os vulneráveis? São essas pessoas, agora falando de seres humanos, e Aham. vamos lembrar que os animais, em alguma medida, também têm uma grande carga de vulnerabilidade, Sim. porque não sabem como se defender, dependem ali do ser humano, mas as crianças são vulneráveis, os adolescentes em alguma medida, as pessoas com deficiência, as pessoas idosas, Uhum. as pessoas com doença mental,
as crianças autistas e tantos outros que podemos aqui cogitar de vulneráveis, né? Nesse tocante, quando você fala desse avanço que houve da legislação protegendo essas pessoas, Uhum. isso fez com que surgisse, por exemplo, as leis de punição dos crimes de ódio, de intolerância, de discriminação e de preconceito. E eu coloco ali no meu livro, acredito que seja uma posição um tanto inovadora, a questão da discriminação contra animais. Isso Uhum. tem um nome, se chama especismo. O especismo é uma espécie, grosso modo falando, de racismo em relação aos animais. Ou, se você Uhum. preferir, de um preconceito, de uma discriminação em relação aos animais. E existem pessoas que são absolutamente intolerantes. Sim. Há pessoas que não admitem que, se ela entra num elevador, possa ali estar um cãozinho, possa ali estar um animal doméstico. Se for assim, que ela não entre, mas Uhum. que ela não pratique nenhuma conduta que possa gerar. E o pior é que, quando essa pessoa tem um cargo no condomínio, ele é síndico, ele é conselheiro, e ele usa o poder para, de alguma forma, desviar, né, a sua conduta, a Uhum. sua finalidade, e praticar alguma forma de discriminação. Então, ele não aceita a presença de animais. Eu já tive casos em condomínios em que uma ex-aluna minha da universidade me ligou para dizer: professor, eu tenho aqui um caso em que o síndico não quer permitir a entrada do meu cão-guia. Nossa, com Então, guia veja, ainda. olha o despreparo, olha a Uhum. dissonância desse gestor em relação aos seus direitos e deveres legais. Ele realmente está muito despreparado, está muito distante daquilo que é esperado de todos nós. Isto porque, de fato, se você pesquisar e compulsar algumas convenções de condomínio, principalmente as mais antigas, você vai observar que, como regra geral, ela tem um dispositivo dizendo: não é permitido animais no condomínio. Uhum. Ainda que essa convenção diga isso é letra morta. O STJ já se pronunciou. É direito das pessoas, é direito das famílias ter um animalzinho. Priscila, eu vou te lembrar um dado. Uhum. Você vê hoje em São Paulo, você vê no Brasil inteiro. O mercado imobiliário, a construção dos novos apartamentos caminha para os estúdios. Sim. Caminha hoje, 70% do mercado está focado nisso, de construção Uhum. civil, porque há um público interessante do ponto de vista mercadológico, né? Sim. Só que atrás desse número nós temos outras realidades. Calcula-se hoje que na cidade de São Paulo nós tenhamos aproximadamente 20% da população urbana residindo sozinhas nesses mesmos apartamentos. Nós temos Uhum. pessoas vivendo solitariamente. E Sim. essas pessoas, muitas vezes, têm no seu cãozinho, têm no seu gato, no seu animal doméstico, a sua companhia, a pessoa que está Uhum. ali, o membro da sua família, a pessoa que ela ama verdadeiramente. Sim. Então, o condomínio tem que ter esse entendimento, tem que ter essa compreensão desse novo fenômeno, que, na Uhum. verdade, não tem nada de novo, né? Ele acompanha a nossa história mais Uhum. recente. Até falando desse livro que o senhor está preparando, né, eh, como que é o papel do síndico, por exemplo, quando tem crianças autistas, que precisam daquele tempo até para se regular, né, e às vezes as pessoas escutam a criança gritando no condomínio e começa ali no grupo do WhatsApp, né, o grupo do condomínio: "Que está acontecendo? Será que estão batendo nessa criança?". Se levantam algumas hipóteses, né. Porém mas o síndico, ele pode expor que aquela criança tem autismo? Não seria uma invasão também da individualidade daquela família, mas ao mesmo tempo informal? Qual é a medida? Bom, eu acho que nós temos que partir da Lei 8069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Uhum. Lá no artigo 18 dessa lei, é dito que todos, sem exceção, pais, mães, responsáveis legais, mas não só eles, a sociedade, todos nós temos deveres de cuidar e assistir crianças, adolescentes que possam estar em risco. Uhum. Se você não faz isso, você pode até praticar um crime. Sim. Vide omissão de socorro, está lá no próprio Código Penal. Hum. Nesse sentido, eu entendo o seguinte: dá para fazer uma analogia com a época da Covid. Na Covid, o síndico tinha o dever de informar no condomínio que tinha uma pessoa contaminada.
Olha, temos um morador aqui contaminado. Ele não diz o nome, ele não diz o apartamento, mas ele informa, senhores condôminos, cuidado, uma pessoa nos trouxe aqui o conhecimento, e eu não vou dizer quem é, eu não vou dizer qual o andar, nem a unidade, mas que todos saibam, redobrem seus cuidados, redobrem suas cautelas, porque estamos vivendo no local, sabidamente, uma pessoa contaminada. Dadas as devidas proporções, não estamos falando de uma doença contagiosa, como é o caso da Covid, porém, a metáfora e a analogia que eu quero fazer é com relação à preservação da identidade. Então, eu devo respeitar essa identidade, não devo expor esta criança, mas eu devo sim noticiar que no condomínio nós temos um caso de autismo que deve ser respeitado. Você me diria, mas Wander, todos acabarão sabendo que vem daquela unidade, ou acabarão sabendo que aquela criança? Que bom que todos passem a saber, mas não deve haver uma conduta de exposição, que esse conhecimento chegue por via reflexa, chegue por outra fonte, que não a pessoa do síndico. Ele deve agir de maneira impessoal. Em uma das suas obras, tem ali um manual para o síndico, né? Antes, a regra, pelo menos, era que o síndico morasse no condomínio. Então, era um dos moradores que se tornava síndico. Passar do tempo, houve a profissionalização dessa pessoa, do síndico. Fala-se também nesse livro, esse manual, né, sobre isso? Inclusive o nome do manual é Manual do Síndico Profissional. Sim. Ou seja, uma leitura muito rápida do título vai nos fazer pensar que ele só se destina para esse tipo de síndico, que é o externo, que cobra por um serviço, que se profissionaliza na gestão. Mas não é verdade. Hoje, a grande maioria dos síndicos no Brasil não são profissionais. Eles são orgânicos, moradores, como sempre foram tradicionalmente considerados. Vamos lembrar que nós estamos numa época de transição. Nós temos aí hoje, em algumas capitais, 25% dos síndicos já sendo síndicos profissionais. Mas ainda assim, a esmagadora maioria continua sendo orgânicos. E aí fica a pergunta, será que esses síndicos moradores também não têm que se profissionalizar? Eu defendo essa tese. Eu defendo que ele não pode mais administrar o condomínio no modelo ensaio e erro. Ele não pode mais gerir o condomínio de uma forma pragmática, empírica, ali com a experiência do dia de ontem para o dia de amanhã. Não. Ele tem que ter conhecimentos técnicos. Sabe por quê? Porque a lei civil, que é o Código Civil Brasileiro, quando fala da responsabilidade civil e criminal do síndico, que é um outro título de outra obra que eu tenho, ele deixa muito claro, a responsabilidade é do síndico. O Código Civil não quer saber se ele é um síndico orgânico ou profissional, até porque lá não tem essa distinção. Essa distinção é o mercado que dá. Então, eu defendo a tese de que o síndico orgânico tem que se profissionalizar no sentido de obter conhecimento, obter capacitação, saber que ele tem deveres legais a cumprir e que, se ele não cumprir, ele pode ser punido severamente por isso. E vou mais longe. Eu defendo que o síndico morador, tal e qual o profissional, deva ser remunerado. E remunerado em dinheiro. E é o que está acontecendo hoje. Eu assessoro juridicamente, eu sou um advogado de condomínios, eu assessoro diversos condomínios aqui em São Paulo, outras cidades também, até fora do estado de São Paulo, e eu percebo isso, que muitos síndicos orgânicos que demonstram um bom trabalho, chegam numa assembleia e falam, olha, agora eu mereço receber, estou colocando aqui em pauta a aprovação do meu prolabore, e a comunidade até pode resistir um pouquinho, afinal de contas vai ter que pagar por isso, mas quando ela vê o retorno que esse síndico traz, e ela entende também que não é brincadeira, a responsabilidade que está sobre os ombros dele. Então, nada mais justo do que ele receber, senão a isenção, que é uma remuneração indireta, a remuneração direta em dinheiro. E quando não, o modelo híbrido, isenção mais remuneração em dinheiro. Eu entendo que ele faz jus e defendo essa tese. Dentro das obras do senhor, elas são voltadas para o profissional, para o síndico especificamente, ou também para os advogados que podem atuar nessa área? Priscila, eu tenho sido convidado para estar em vários congressos no Brasil inteiro. Acabei de vir de Fortaleza nesse final de semana. Tem uma agenda aí que vai passar por Salvador, vamos passar agora em São Paulo em maio. Temos uma agenda muito pesada.
E o que a gente percebe nos nossos encontros e congressos é uma coisa maravilhosa, porque a população de profissionais que trabalha nos condomínios, ela se faz presente nos congressos também. E é uma população heterogênea, não é uma população só de advogados. Eu Uhum. posso estar no congresso da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Uhum. Lá no plenário estarão advogados, síndicos, engenheiros, arquitetos, administradores, contadores, porque o ecossistema condominial, no campo profissional, ele é formado por um grupo transdisciplinar, um grupo que se apresenta cada um com a sua bagagem, cada um com a sua vivência, porque os problemas do condomínio são transdisciplinares. O síndico, no dia a dia, ele precisa ter o telefone do engenheiro, do arquiteto, do advogado, da administradora com quem ele vai falar, porque ele não deve resolver os problemas mais críticos com somente o seu conhecimento. Quando ele chama um especialista, e ele tem esse especialista no seu time, ele dá um trabalho, ele entrega um resultado muito melhor, traz segurança para a gestão, segurança para os condôminos. Então, o senhor já tem aí algumas obras, né, voltadas para o síndico, tem essa que é a questão dos animais dentro dos condomínios, a que está no forno, né, que é essa obra que fala das pessoas vulneráveis, não só das pessoas, mas os vulneráveis dentro de um condomínio. E o senhor já pensa em outro assunto? Sim, eu tenho no Prelo, né? Eu vou às vezes escrevendo coisas, né? Algumas pessoas, como é que você faz isso, Wander? Eu falo assim, olha, uma das soluções é quando eu viajo. Então eu pego um avião ali, eu já vou escrevendo. Aquele intervalo ali, eu vou escrevendo. É um exemplo, né? Mas eu pretendo escrever sobre contratos condominiais. Existem contratos na seara condominial que você não encontra no mercado jurídico. Eles são próprios e específicos do mercado condominial. Exemplo, contrato de síndico profissional, contrato de garantidora, as empresas que dão suporte financeiro quando o condomínio não tem dinheiro e ele precisa de uma solução rápida. Hoje o mercado já tem uma solução para isso. E é um contrato muito específico. Então, mas não somente esses, né, os contratos de prestação de serviço, que os condomínios celebram todos os dias e trazem responsabilidade, trazem ônus. Então, é preciso entender melhor esse fenômeno dos contratos, que nós advogados trabalhamos todos os dias. E agora, no segundo semestre, o compliance condominial, que vem mostrar a necessidade de estar em conformidade para poder atender aos requisitos da transparência e do combate à corrupção e o desvio, né, as condutas de malversação dentro dos condomínios. Hoje os condomínios trabalham com muitos recursos financeiros, é muito dinheiro, é muita empresa trabalhando, então estamos falando de uma certa empresarialidade. É como se os condomínios fossem verdadeiras empresas e eles precisam ter conselhos e profissionais rígidos, né, preparados para trabalhar nesse mercado. Bom, conversei hoje no Cultura e Saber com o Dr. Wander de Andrade, que é advogado especialista em direito condominial. E para a gente terminar a nossa conversa, o que é escrever para o senhor? Bom, Priscila, eu acho que escrever é doar, é compartilhar, é você fazer com que o conhecimento não fique com você mesmo, né? Lá na Bíblia é dito que a pérola só tem valor quando você mostra para alguém. Não tem sentido você ter uma pérola, uma joia guardada para que ninguém veja. Então é preciso disseminar, é preciso compartilhar. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Agradeço.